que te inspirou a ser médica? Por que tu decidiu seguir essa área? Tem algum motivo especial, algo do tipo? Tem. A inspiração foi a influência dos meus pais. Meus pais não são Ah, já ia médicos. perguntar, são médicos, não? Não, não são médicos. Mas desde pequena, sabe aquela quando os pais começam a profetizar na vida dos filhos desde pequena e acontece. Então, os meus pais me levavam para o pediatra, por exemplo, e aí ele ficava, olha ali, ó, o nome, imagina teu nome, doutora Anne Uma Gabriele. leve influência. Uma leve influência, Uma leve uma leve influência. forçada. Uma leve forçada. Aí, e eu ficava, ok. Então, assim, foi várias vezes. Imagina, minha doutora, minha doutora, minha doutora. Eu peguei e tomei posse. Aham, Eu não conseguia mais viver sem ser médica. sim, Então, foi uma coisa assim, foi aos poucos eles foram trabalhando isso em mim, alimentando isso em mim, era um sonho deles. E eu comecei a pegar aquilo como verdade. Sabe quando sim. a gente fala várias vezes, vira uma verdade? E tá, eu quero ser médica. E eu sou a primeira médica da família. Depois de mim, já tem 7. Acho que é 7. Abriu portas mesmo, Sim. né? Meus primos, tudo fazendo medicina e tudo passando nos vestibulares. E a influência foi meus pais. Se perguntar para mim, os meus pais desde pequeno, doutora Anne Gabriele, entrou no meu ouvido, tomei posse daquilo e eu não me via mais como outra profissão, sem outra profissão. Em algum momento, até na minha adolescência, eu digo aborrecência, a gente diga, é o senhor, eu não queria não. Não conseguia passar, colocava a culpa no pai e na mãe, que dizia que eu tinha que ser médica, eu tinha que ser médica. Não, eu sempre quis. E nossa, hoje eu não consigo me ver de Fazendo outra outra coisa. forma. Meu Deus do céu, muito obrigada, sabe? Se meus pais estiverem vendo agora, eles vão ver. Vamos ver. Te agradeço. Pai, mãe, muito obrigada, porque vocês foram muito importantes. O motivo, de fato, foram eles, que desde pequeno começou a alimentar essa verdade em mim. Excelente. É, os nossos planos, de acordo com o que vai acontecendo, né, nas nossas vidas, eles vão mudando. Isso é fato. Nós temos muitas vezes a falsa impressão de que nós temos o controle das nossas vidas, né? Então, poxa, eu vou seguir esta carreira, eu vou Sim. fazer uma especialização X, eu vou casar com tantos anos, eu vou ter filho com tantos anos e tal. Nós temos essa falsa impressão. Uhum. E eu acredito que você mudou muitas vezes os seus planos. Várias. Desde que eu te conheci, É. eu acredito que você mudou várias vezes. Contudo, contudo, eu gostaria de saber quais são os teus planos Uhum. na medicina para o futuro. Como que, na verdade, são duas perguntas. Como que tu enxerga a medicina para os próximos 5, 10 anos? De uma maneira geral mesmo, pode falar o que quiser. E como que você se vê nessa nova medicina que você espera? O que é que tu quer construir nessa nova medicina que você espera? Nossa, que pergunta difícil. Várias vezes eu fiz planos. Inclusive, eu fiz planos para fazer uma residência de dermatologia. E aí eu engravidei de gêmeos assim que eu me formei. Então os planos já mudaram. E eu tive que cedo trabalhar logo e adiar a residência, né? E acabou que não fiz residência de dermato. E aí eu comecei a entrar na pediatria porque eu gostava da pediatria, mas queria dermato por causa do financeiro. Olha, gente. Não, eu amo pediatria. Eu fiz um internato de pediatria fantástico lá no Albert Sabin. E eu apaixonada por pediatria, mas queria dermato por causa do financeiro, mais Sim, fácil, tudo. E não é errado, tá, gente, pensar nisso. Não se julguem, não se acusem por isso, porque não é errado. de A gente forma tem que alguma. procurar uma qualidade de vida mesmo para nós. A minha prioridade era a minha família, então eu queria uma coisa uma profissão, uma especialização que me desse um pouco mais de conforto para ter mais tempo para minha família. Sim, Mas eu fui guiada para ser pediatra mesmo, e aí comecei a trabalhar em plantões de pediatria e dando muito certo, né? E hoje já me tornei pediatra, então os planos mudaram, como sempre muda. Em relação ao futuro, né? Daqui para frente, é, o que é que eu espero? De fato, eu estou no melhor ano da minha vida. Oh! não, excelente.
Estou no melhor ano da minha vida. Como assim? Carequinha com tratamento de câncer de mama, no melhor ano da vida dela? Sim. Na minha carreira profissional, nunca eu vi um crescimento tão grande, uma velocidade de crescimento tão grande como aconteceu esse ano, tá? E por quê? Porque eu entrei na medicina funcional integrativa, Uhum, certo? Uma medicina que eu já praticava antes, uhum, né? Mas é que agora estou dando nomes. E essa medicina é a medicina do futuro, é a medicina da prevenção. A medicina que eu quero entrar, a medicina é aquela que antes de chegar no anemia, eu quero começar a tratar aquela ferritina que está começando a cair, sim. sabe? E os meus planos no futuro é trabalhar dessa maneira, para que os meus pacientes venham a desfrutar de saúde. E desfrutar de saúde, gente, não é desfrutar de ausência, não é ausência de doença. Sim. A saúde que Deus quer para nós é a saúde completa, com um estilo de vida saudável, sabe? Uma saúde biopsicossocial, né? Uma saúde que não envolve apenas o corpo, envolve a mente, envolve o espírito. Que não envolve apenas a criança que eu estou atendendo, envolve a criança e toda a família. Toda a família. Que quando eu vou atender um paciente, eu olho e quem é mais alcançado são os pais do que o filho. Uhum, Quando é para tratar aqui aquele paciente, eu olho para o casal, eu vejo eu preciso lidar mais com o casal do que com esse paciente. Porque quando eu lido com os pais, automaticamente os filhos são acrescentados e aquelas infecções de repetição vão embora. uhum, Porque existe algo que deve ser tratado ali com os pais. Essa é a medicina que eu quero do futuro. Mas eu vou dizer uma coisa, uma palavra profética sobre a minha vida, que vai se cumprir em breve. A medicina, ela é temporária para mim. uhum. Eu não sei quanto tempo vai durar ainda, mas vai chegar um tempo que eu vou renunciar a ela para fazer coisas maiores que está relacionado de fato ao id e pregar o evangelho para toda criatura. Uhum. E eu sei que isso vai acontecer, mas Sim. até chegar lá, eu vou estar assistida para chegar no ápice que eu quero chegar na medicina. Eu tenho certeza que isso já aconteceu e já está acontecendo, né? Eu já tenho visto frutos disso. E, como você disse, os planos mudam, mas tem planos de Deus que Ele coloca sobre nossa vida, que são imutáveis. E eu vou até falar sobre isso. A palavra de Deus vai falar em Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, de onde não há variação nem sombra de dúvida. Então, tem palavras na nossa vida que vão ser planos que vão ser colocados no nosso coração que serão imutáveis. Ele, de fato, vai ter que cumprir. A não ser que você diga, eu não quero. Sim. E uma delas de um dia renunciar. Quer dizer que você vai renunciar, doutora Anne, à medicina quando você estiver no nível, no boom, no máximo, no hard, sabe? Sim. Um dia isso vai acontecer. E eu, de braços abertos, estarei aqui. Toma, Deus. Eu renuncio à medicina para fazer o que você tem para mim agora, sabe? E é o que tá na palavra. Gente, olha, entenda uma coisa. Eu não vou deixar de falar a palavra aqui, Não, porque eu você tô vai. cheia disso, dela, e eu me movo por ela. Então, a palavra de Deus vai dizer em Romanos 12 que ofereçam-se como sacrifício vivo. E ele diz, oferecendo um culto racional, um culto a Deus com entendimento. Não é um culto com arrepio, com sentimento. É com entendimento, um culto racional. E depois ele vai dizer, não se amoldando às coisas desse mundo. E depois ele vai dizer, renovando a sua mente dia após dia na palavra. E depois ele vai dizer, para que vocês experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que a gente vê hoje? Muita gente vivendo muitas coisas que não é a vontade de Deus, fazendo planos que não é a vontade de Deus, achando que é a vontade de Deus. Mas para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem todos esses requisitos que eu falei. Sim. Se oferecer como sacrifício vivo, um culto com entendimento, não se amoldar aos padrões desse mundo, renovar a mente com a palavra. Faz isso que você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e não a sua. É a de Deus. Então, a medicina ela é temporária na minha vida. E um dia vocês vão ver essa palavra se cumprindo. Mas está tudo bem, porque o meu objetivo não é fazer a minha vontade. Meu objetivo sempre foi fazer a vontade de Deus. Até porque a gente tem que ser esperto.
a dele é melhor que a minha.